tipos de OVNIs. 3. Ela pediu para a gente falar sobre o aumento do número de OVNIs. Paula Rodrigues. Então, existem 3 tipos de OVNIs. Preste atenção no que eu estou falando. Um é anjos. Outro é demônios. Porque anjos e demônios são extraterrestres. E outros OVNIs são humanos. Nós já temos OVNIs. Nós já controlamos isso. Tá? Então, esses 3 tipos de OVNIs. O aparecimento de mais OVNIs mostra o quê? Mostra uma maior movimentação espiritual. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu na Segunda... o campeão foi na Segunda Guerra Mundial. Os russos pensavam que eram os americanos, e os americanos pensavam que eram os russos. Junto com a movimentação mamá, teté, 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 material, existe uma manifestação espiritual. Os OVNIs são transporte de anjos. São chamados os carros de fogo, que a Bíblia fala. Coluna de fogo. O que é a coluna de fogo? A coluna de fogo é um charuto. É um charuto, né? É um charuto. Eu já vi charuto, já vi OVNIs, né? E já andei dentro de alguns. Eu tenho até alguns amigos, de vez em quando, a gente dá um passeio de OVNI. Então, OVNIs, eles são anjos. Existem OVNIs do mal e OVNIs do bem. E eles aparecem muito onde tem tesouro, mineral, que eles usam para suas naves. Agora, existem OVNIs humanos. Nós já temos a tecnologia reversa. Nós já controlamos os OVNIs. Nós temos OVNIs, tá? Aí, esse grande aparecimento de naves mostra uma grande movimentação de anjos, do mal e do bem. Eles não estão tendo tanto contato quando tinha antes do dilúvio por causa de alguma lei que foi estabelecida. Mas eles estão aí entre nós, tá? Está aparecendo muito, pastor, mesmo, pastor, até a NASA já admitiu. Sim, eles estão aparecendo muito porque os homens estão mexendo demais. Eles não podem fazer nada. Nós temos que preocupar com o que o homem faz. Porque os anjos sempre tiveram aí para nos proteger. Mas os homens estão com muita tecnologia. E os anjos estão preocupados, né? Eles são chamados pela Bíblia de guardiões. São aqueles anjos que aparecem no Antigo Egito com cara de águia. Entendeu? Então, esse negócio que, eu vi um OVNI, vou deixar de acreditar em Deus. É claro que não. Alguém diz, pastor, mas para que um anjo precisar de OVNI se ele voa? Sim, e para que você precisar de carro se você anda? Porque você não vai para o Rio de Janeiro a pé. Então, o carro é o nosso OVNI. Aí, essa movimentação de OVNI sempre acontece quando está perto de acontecer alguma coisa. Por exemplo, antes da bomba nuclear explodir, houve muita movimentação de OVNI. Depois que a bomba nuclear explodiu a primeira vez em Hiroshima e Nagasaki, houve muitas manifestações, mas eles não podem fazer nada, porque a Terra foi dada para nós. Então, se a gente quiser explodir essa bomba aqui, a gente explode. Mas eles podem proteger a gente dos demônios, mas pode proteger a gente dos cometas, mas dos homens eles não podem proteger. Os anjos nos ajudam muito, sim. Pastor, sabemos que está muito diferente, tá? Está muito diferente. Nós estamos mexendo com muita coisa, né? Tem mais alguma pergunta sobre OVNIs? Bem, os OVNIs existem. Eu posso garantir a você. Se você acredita ou não, eu posso garantir para você, tá? É uma coisa espetacular. Dentro e fora. E eles querem nos ajudar. Porém, tem leis que impedem de eles terem um maior contato conosco, né? Mas está na Bíblia que os anjos levaram Enoque. Como é que os anjos levaram Enoque? Os anjos ajudaram Enoque. Enoque construiu as pirâmides. Enoque dominou o mundo muitos anos. Enoque foi um dominador mundial, tá? Veja aí, Enoque e Joilson de Assis. Os arcturianos, pastor, são do bem? Bem, esses nomes, turiano, não sei o que lá, são nomes dados, né? Aí tem que ver direitinho, né? Porque o Grey, não sei o que lá, o Treco, tal, são manifestações de espírito. Agora, saber como, né? Pastor, como desfazer macumba com vida sentimental? Qual a frequência ideal para proteger o relacionamento? Alta. Pastor, pelos esclarecimentos de Deus, obrigado. Shirley Vendramel. O CERN vai abrir portais para os homens? Já abriu. Fábio Lucas.
A CERN já abriu. Não só tem a CERN não, tá? Debaixo da Casa Branca tem um acelerador de partícula enorme. A China tem acelerador de partícula. A maior é a CERN, mas a maior que nós sabemos. Eu tenho certeza, é uma certeza pessoal, e não tem assim nada comprovado, que a China deve ter um acelerador de partícula enorme, porque os chineses agem diferente, eles agem escondidos, né? Porque os chineses têm até um sol artificial, eles já ligaram um sol artificial, que é um sol atômico, eles aprenderam a fazer um sol. Olha, a turma está muito avançada, tá muito. Tu pensava que a tecnologia da gente é só um micro-ondas, é? Nós já tá, meu amigo, nós já tá virando um extraterrestre. Eu vou arrumar um jumento de luz. E Chiquinho, é um jumento feito com neutrinos da baixa da égua. Eita, jumento neutrino. O rabo é de luz, a boca é de luz, tudo é de luz. E Chiquinho, existe mais coisa entre os céus e a terra do que imagina a nossa mera filosofia. Paula Rodrigues. É verdade, Paula. Anjos se casam e anjos... existe anjos macho e anjo fêmea. Veja aí. Anjos e anjas. Joilson de Assis. E o homem poderia morrer mais de uma vez, mas teve uma lei que nos determinou morrer só uma vez. Anjos morrem também. Eita! Estuda história, menina. Coloca aí. Anjos morrem. Joilson de Assis, que eu te provo na Bíblia. Né? O jumento lunar, né? Eita, jumento lunar, estação. Imagina Chiquinho voando no jumento espacial. Ah, Maria, eu ia dar cada cambalhote. Quando eu chegar no céu, eu não quero um cavalo, não. Eu quero um jumento celestial. Ah, Chiquinho, o jumento celestial. Não despreze o jumento. Pare de preconceito com o jumento. Que Jesus não andou em camelo, Jesus não andou em cavalo, Jesus andou no jumento. Tá ouvindo? Deixe de preconceito que o jumento é mais importante do que o cavalo. Não tem parte na Bíblia nenhuma dizendo que Jesus andou de cavalo. Só tem dizendo que ele andou de jumento. Então o jumento é importante. Fique na sua. Eita! Em defesa do jumento. Vou fazer uma ONG. ONG em defesa do jumento. Salve o jumento sem cabeça. Eita! E vou trazer bilhões de dólares lá da Alemanha e da Suíça para a ONG Salve o Jumento Sem Cabeça. E salve a Amazônia, a mula e o Saci Pererê. A Maria. Veja aí, Miriam. Anjos morrem. Joilson de Assis. Dá uma olhadinha. É uma viagem astral, né? Mas os OVNIs existem. É porque a gente ficou meio burro mesmo, né? Tem gente que diz, eu não vou acreditar mais em Deus porque eu vi um OVNI. Eu já vi OVNI, já andei neles. Se você acredita em mim, andou nos OVNIs. Sim, tem até uma amiga minha de Três Peitos, lá em Marte. A senhora mais de ciúme dela. Mas eu falei que ela mora muito longe, isso é coisa do passado. Passado é passado. Ninguém se lembra mais. Então, a questão dos OVNIs, essas movimentações todinhas, né? Anjos se movendo, né? Agora tem os OVNIs, preste atenção, são 3 tipos de OVNI, né? Humano, dos demônios e dos anjos de Deus, tá? Os aceleradores de partículas não são assim, eu vou fazer um acelerador de partícula para ver uma luzinha acender, acelera, gasta bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, acelera, gasta bilhões e bilhões, ai que coisa linda, acendeu uma luzinha, ai, uma luzinha azul, ai, eu gastei 400 trilhões e bilhões e bilhões de dólares para ver uma luzinha. Deixa de besteira, rapaz, eu sou matuto, mas não sou burro não, rapaz. Oxe, Joyce, tu tá doido, Eu tô meio doido mesmo. Eu vou gastar bilhões e bilhões e bilhões de dólares pra ver uma luzinha acender. Aí o acelerador fica acelerando. Ai, que aceleramento. Aí, pum, uma luzinha. Eu tô meio doido. Ai, que luzinha linda. Eu gastei rebilhões e rebilhões de euros pra ver uma luzinha. Ô, meu amigo, eu sou matuto, mas não sou idiota, tá? É um matuto transcendental. Então, gente, pra que 3 peitos, né não, Silene? Pra quê? Já fui abduzido 2 vezes. Eles existem.
Bem, eu não sei se eu fui abduzido, mas já andei um bocado nos OVNIs. Eles são meus amigos. Você não sabe de nada, você pensa que eu estou brincando. Tudo que há no mundo foi Deus que criou, sim. Hoje tá. Eu queria fazer uma viagem astral. Você toda vez que dorme faz uma viagem astral. É só você concentrar. Fiz ressonância, tô com muita tontura, mexeu com tudo dentro de mim. Ressonância mexe. A ressonância pega o seu átomo gira para um lado. Aí a ressonância fica porque quando o átomo, a ressonância magnética é um acelerador de partícula, só que ele fica mexendo para um lado e para outro, para um lado e para outro. A ressonância magnética é um acelerador de partícula pequenininho. O acelerador de partícula do Brasil é o tamanho de uma caixa de fósforo, é bem pequenininha, meu Deus. Ai, meu pai, é só as partículas bem pobrezinhas. Mas a turma está com acelerador de partícula. O acelerador de partícula, a mulher é um acelerador de partícula. Triste, o senhor não respondeu nada para eu. Qual foi sua pergunta, hein, Kelly? Que são muitas perguntas. Pode falar, Kelly Oliveira, que eu estou aqui para responder. Então, um acelerador de partícula, talvez a gente não tenha força o suficiente para trazer um OVNI. Mas um extraterrestre a gente está trazendo direto. Por isso que o número de demônios está aumentando no mundo. O número de ectoplasmas. Agora, quando vier um príncipe, cada príncipe que vem domina. Pastor, eu tive catalepsia. O que é catalepsia? Um homem que eu conheço, que era muito esperto, hoje é matuto e ficou bobão. Na aparência e no resto. Tem que ver porque ele ficou bobão, né? Eles existem, reptiliano existe. São muito avançados, falam por telepatia. Nós também é reptiliano, nós temos uma parte reptiliana dentro de nós. Nós temos um cérebro reptiliano, sabia não? Temos um cérebro reptiliano. Júnior, aconteceu isso comigo, pastor. Então, tenho que destravar minha vida. Então, pronto. Respondendo a pergunta, o número de OVNIs, olha, está aumentando muito, tá? Muito, muito mesmo. Para mim, anjos são extraterrestres. Eles não foram feitos na Terra. E veja aí, você gostou desse tema? Veja aí, anjos morrem, Joilson de Assis. E a morte do homem, o homem poderia morrer várias vezes, mas foi ordenado só uma vez, tá? E o que acontece? Volta à origem. Ou seja, um anjo feito no sol, se matar um anjo que foi feito no sol, ele volta para o sol, depois ele vem de novo, né? Catalepsia, você tenta acordar e não consegue. Dá um desespero. É chamado paralisia do sono, né? Então, pastor, às vezes vejo as estrelas trocando de lugar. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver que a beleza desse instante que se renova para valer. Estrelas mudam de lugar. Ai, meu Deus. Esse cérebro reptiliano é usado no marketing para chamar a atenção dos clientes. Nós também é reptiliano, gente. Tá? Existem reptilianos do bem e do mal. Nós é misturado, nós é uma mistura. Tá? Gostaria que você fizesse meu casamento. Será uma honra. Marque e me avise com antecedência que eu vou fazer. Pega um avião e vamos embora. Bora, senhora! Alcione! Bora! Bora, menina! A morte dos anjos são iguais à morte das estrelas. A morte dos anjos é assim. Se anjo não morresse, então não tinha razão deles ter guerra. Anjos podem pecar, anjos podem ser presos, anjos podem morrer. E o que acontece quando o anjo morre? Ele volta à origem. É como o ferro que volta à terra. O homem morre e volta para a terra. O anjo morre e volta de onde ele fez. Vamos dizer que Deus fez o anjo na baixa da égua. Então ele volta para a baixa da égua. Aí ele renasce lá. Aí ele vem tentar fazer o que ele fez, entendeu? Então a questão da morte dos anjos é essa, tá? Você nunca ouviu falar isso não, né? É porque é um assunto novo. Mas veja aí no nosso canal, Morte dos Anjos, Joilson de Assis, que você vai ver que tem. Você tem que ver se tem alguma base, algum embasamento. Senão é uma loucura do Joilson de Assis. Ou é alguma coisa que ele sabe. Tá?
tá? Você tem que assistir. Anjos morrem? Joilson de Assis. Vai assistir. Será que é leseira desse cara? Ou tem alguma base? Se anjo não morresse, gente, não tinha razão. A guerra, você corta a perna do anjo, corta a cabeça do anjo, o anjo emenda, corta de novo, e a guerra era eterna. Um ano, 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, 200 mil anos. Então não acabava nunca. Você cortava a cabeça do anjo, então emendava, cortava o pé do anjo. Tem que haver uma morte. Só que essa morte do anjo é diferente da morte nossa. A morte do anjo é assim: você matando um anjo, conseguindo matar um anjo mata outro, tá? Então vamos dizer que um anjo tenha sido feito na lua. Então ele vira um pozinho aqui e nasce lá na lua. Aí daqui que ele abre um portal para ele vir novamente aqui combater, aí o cara aqui domina. O outro que venceu ele. Entendeu? Ele manda a pessoa para a origem. A morte do homem, o que é a morte do homem? Não é para a origem? O pó volta ao pó. A carne volta ao pó. Então a morte é a volta da origem. É como o ferro, o aço, volta para a origem. Se tiver oxigênio, ele volta para a origem. Então você tem uma barra de ferro desse tamanho, mas se não tiver um cimento ao redor, uma tinta, ele volta à origem. Só que a nossa morte, ou seja, a morte do ser humano, é uma morte uma vez só. Se Deus manda o homem morrer uma só vez, é porque ele podia morrer mais de uma. Só que se o homem morresse mais de uma, o moído com o pecado que nós estamos, iria ser eterno. A gente ia ficar essa bagunça, essa manichula a vida toda. Então, imagina só uma pessoa boa vivendo. Eu queria que pessoas vivessem para sempre. E irão viver no nosso coração, né? Tem os seus parentes, sua avó, sua mãe. Tem pessoas especiais no Brasil, né? Tem pessoas que a gente queria que nunca morresse, que são tão bons que a gente não queria que nunca morresse. Mas tem gente que é ruim, que se eles vivessem para sempre, eles iam destruir mais do que aquela pessoa boa iria construir. Então, graças a Deus que há morte, senão gente safada ia viver a vida toda. Graças a Deus que essa é uma lei. Mas se não houvesse aquela lei, que o homem foi ordenado, está na Bíblia dizendo que o homem foi ordenado, mas não diz quando, que forma foi que Deus ordenou. Então, quando o homem foi ordenado morrer uma só vez, mostrava que o homem poderia morrer mais de uma vez. E ele morria e virava pó, mas aí ele retornava novamente. Isso não vai acontecer, gente? Isso não vai acontecer. A Bíblia não diz que os mortos ressuscitarão? Como é que nós vamos ressuscitar Adão e Eva? Adão e Eva, que não existe nem pó mais, mas eles vão ressuscitar. Então, eles vão retornar. Eles vão retornar bebê, ué, ué, ou eles vão retornar já adultos? Veja aí, anjos morrem, né? O homem poderia morrer mais de uma vez, Joilson de Assis, anjos morrem, Joilson de Assis. Dá uma olhadinha, tá?